Olá, você que está chegando para assistir o nosso Bíblia Simples, nossa série de entrevistas sobre assuntos que são relevantes para a sua vida espiritual, para o seu crescimento na fé, por meio do estudo das Escrituras. A gente está aqui hoje para mais uma entrevista da série que começamos, já há 2 semanas, e se você está nos assistindo online, seja muito bem-vindo. Se você está vendo depois, na gravação que fica, você é bem-vindo também, e pode interagir conosco aqui pelo chat do Facebook, e pode falar conosco também pelas nossas mídias sociais, nos contatos que temos aí para atender você. Hoje nós vamos ter a presença aqui conosco de um amigo, mas ele não está aqui porque é meu amigo, mas senão porque é um grande professor das Escrituras, um pastor, trabalhou muito tempo. Ele vai depois dar aí o seu currículo e a sua experiência, mas certamente ele vai nos abençoar bastante hoje com o seu conhecimento. É o nosso querido pastor André Gava, que já vai estar com a gente aqui. Então, você que está já conectado, já está chegando, por favor, vá compartilhando aí o link com as pessoas, com seus amigos, o pessoal da sua igreja, a turma que você sabe que se interessa pelo estudo bíblico e que se interessa também pela necessidade, ou entende a necessidade de nós estudarmos a Bíblia inteira, não só uma parte dela, mas a Bíblia inteira. A Bíblia começa lá no Velho Testamento e a gente vai conversar hoje justamente sobre isso. Será necessário estudar a Bíblia inteira assim, ou só o Novo Testamento está bom? É sobre isso que a gente vai falar. Então, eu peço a você que enquanto a gente está iniciando aqui e acertando os detalhes para chamar o nosso convidado aqui para a conversa, que você vá compartilhando aí na sua linha do tempo. Se você tem grupos da igreja, pessoal que é professor de escola bíblica, ou aqueles que você sabe que são interessados nesse assunto, sempre tem. A gente sempre tem aqueles amigos que a gente sabe que isso aqui é um negócio que tem a cara deles, esse tipo de estudo aqui. Então, é para esses que eu quero que você passe para os outros também, porque de repente a pessoa está ali meio tranquila nesse horário e quer aproveitar para ouvir a respeito desse assunto que nós vamos tratar hoje. Sem dúvida, ele vai ser beneficiado por essa conversa que a gente vai ter, e é o que a gente espera que, ao final de tudo, as pessoas sejam levadas ao desafio de conhecerem melhor a palavra de Deus, não como um conhecimento qualquer, mas como um conhecimento de algo que vai, de fato, transformar nossas vidas, mudar a nossa forma de ver o mundo e as coisas, e nos aproximar mais, para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. É isso que nos interessa quando a gente faz esse tipo de ação aqui. Nossa preocupação não é nem com sermos campeões de audiência, porque nós estamos longe disso, e nem por sermos simplesmente teólogos falando sobre um assunto interessante. O que a gente quer é, de fato, levar as pessoas a uma compreensão das Escrituras para que essas Escrituras nos transformem e nos façam mais parecidos com Jesus, que é o propósito de Deus para todos nós. Então, sejam todos muito bem-vindos, vocês que já estão aqui conosco. Eu vou chamar aqui ao nosso estúdio virtual o nosso convidado de hoje. Boa noite, meu querido pastor André Gava, seja bem-vindo. Boa noite, Marcos, boa noite a todos, é um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sei que pastores estão ocupados nessa época, né? Você não deve estar exatamente parado aí em casa, né? Deve estar fazendo uma porção de coisa, né? Não. A gente tem trabalhado bastante, mas tem sido um período bastante, apesar de desafiador, muito, muito frutífero, muito interessante, muito curioso, cheio de oportunidades. Que bom. Esse é um assunto que em si dá um outro programa, mas você deve estar se deparando aí com desafios. Talvez você já estivesse preparado para eles, talvez não. Mas só uma pequena pitada aí, até para os seus colegas que talvez estejam nos assistindo aqui. Como é que você está vendo esse tempo de desafio para a igreja e para os pastores? Eu creio que muita gente não estava preparada, aliás, acho que ninguém estava preparado para a pandemia e para os desafios que ela representa, né? O fato é que o mundo mudou, né? E o mundo que vai emergir dessa crise é um mundo absolutamente diferente do mundo que a gente viveu
até 2 meses atrás. E o que me parece mais complexo hoje é que algumas igrejas que não trabalharam bem, o pastor Israel Machado, ele falou sobre isso recentemente num webinar, e eu achei muito interessante, né, que as igrejas que vinham trabalhando o conceito bíblico de sacerdócio universal, né, o sacerdócio de todos os crentes, e que trabalhavam com essa visão mais horizontalizada da vida cristã, e não tão verticalizada dentro de uma estrutura denominacional ou propriamente eclesiástica, e que tinham já alguma dinâmica com os meios digitais, né? Não que isso seja essencial, mas ajudou bastante. Essas igrejas, elas conseguiram se adaptar mais rapidamente, né? Eu creio que o grande desafio é como as igrejas que estão muito ainda alicerçadas no conceito da reunião semanal no domingo, dentro de um determinado contexto chamado templo, né? E ficam muito presas a isso, essas igrejas estão sofrendo mais. O que vai acontecer, o que já está acontecendo, e é desafiador para todos, é claro, né, é a mudança, é o ajuste no formato sem que a essência do que significa ser igreja, do que significa viver o cristianismo, seja contaminado, seja adulterado, né. Mas os formatos agora, eu já tenho falado, a gente já tem conversado no nosso contexto de igreja local, que o formato analógico digital para a igreja é uma realidade que não tem como mais ser evitado, né. Aqueles que resistiam bravamente a esse modelo vão ter que repensar. Hoje, todos os nossos encontros na comunidade batista em Moema são virtuais, né? Nós temos salas de oração 6 vezes por semana, temos escola bíblica, temos discipulados, temos pequenos grupos, tudo funcionando virtualmente, e é interessante perceber que a igreja, ela se aproximou, aquelas pessoas que já estavam compromissadas com o evangelho lá atrás, elas estão ecoando toda aquela semeadura lá atrás agora. A gente está vendo frutificar muita coisa interessante. Sofrendo, pessoas sofrem, pessoas têm as suas limitações, as suas dificuldades, é claro, mas a gente está vendo coisas interessantes acontecer. Muito bom, legal. Quem sabe uma hora a gente amplia aqui o nosso debate para dentro disso. Acho que é importante, inclusive, né? Nós não podemos perder a oportunidade de aprender com essa nova realidade e precisaríamos estar disponíveis para aprender ainda mais, porque, como você disse, o mundo mudou e não vamos encontrar o mesmo mundo, nem a mesma igreja depois que a gente voltar, né? Mas é isso aí. Eu quero dar aqui as boas-vindas ao pessoal que já está se identificando, né? A Kênia Gonçalves está sempre com a gente aqui, obrigado por nos prestigiar aqui. A Elaine está aí assistindo, pelo menos temos as nossas esposas nos assistindo, que já é alguma coisa, né? A Leia está aqui no quarto de lá e a Elaine está no quarto daí. Já pelo menos temos duas na audiência. O Gustavo Kemmer está com a gente aqui, seu amigo também, está nos chamando aqui de uma dupla dinâmica. Espero que sejamos dinâmicos. Grande Gustavo, querido Gustavo. Legal. E a Tatiane Xavier, que é uma aluna recém-inscrita no nosso curso do Bíblia Simples online. Ela é aí de São Paulo também, está fazendo. Espero que você esteja aproveitando aí, Tatiane, e você vai aproveitar bastante hoje a nossa conversa aqui com o nosso querido André Gava. André, rapidamente, eu sei que é extenso, mas dá uma enxugada aí no seu currículo. O que é que você é? Eu sei que conheço você o suficiente para saber que você vai falar que nem meu pai falava. Eu sou um servo de Deus, ele não queria que falasse mais nada a respeito, além disso, né? Mas como servo de Deus, você se preparou e quais são aí qual é a sua experiência na área, na labuta cristã? Eu acho que servo de Deus é a descrição mais plena que a gente pode dar, né? Bom, eu sou formado pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Antes disso, tive uma formação na área de design, trabalhei muito tempo na área de design, sou designer de formação, Elaine e eu, minha esposa também. Fiz a minha migração para o ministério já tardiamente, entre aspas, né, no tempo certo de Deus, mas não era uma coisa muito comum. Eu migrei para o ministério com 35, 36 anos de idade, fui para o seminário com 38 anos de idade, saí com 43 anos de idade, e num primeiro momento nós fizemos um movimento para a área acadêmica. Fiquei durante 7 anos como parte do corpo docente do Seminário Bíblico Palavra da Vida, e em 2017 iniciamos a transição para o Ministério da Igreja Local, e agora fazemos parte da equipe pastoral da Comunidade Batista em Moema, em São Paulo. É isso.
Legal, muito bom. Esse preâmbulo aí, para quem não te conhece, é difícil talvez que alguém não te conheça aqui, mas vai que, né? Aí já fica sabendo. Tem algumas pessoas que te acompanham, inclusive do Ministério, que estão aqui com a gente, o Jair Bressan, lá de Araras, o pastor Clodoaldo, que é aqui da nossa igreja. Você está emprestando o celular da Kátia, né, Clodoaldo? Estou vendo que você está entrando pela Kátia Sidene dizendo que é você. A Carol Botia, que é também foi também aqui da igreja, está lá em São Bernardo, e a Cidilene, lá de Franca. E nesses nomes aqui, então eu dou as boas-vindas para todo mundo. Daqui para frente eu não vou mais citar o nome de todo mundo, porque nós queremos agora a dinâmica da nossa conversa aqui, mas se você tiver sua pergunta, você que está assistindo ao vivo, você pode ir mandando sua pergunta aqui no chat, e na medida do possível, a gente vai inserindo na nossa conversa aqui. Hoje nós queremos falar a respeito do Velho Testamento, e se, afinal de contas, se é velho, alguns até não gostam que fale velho, tem que falar antigo, porque velho é carro, não sei o quê, né? Mas eu vou começar por aí, eu já vou começar fazendo a pergunta direta, né? Se o Velho Testamento já ficou para trás, para que a gente tem que estudar, Gava? Me dê um motivo que seja para a gente precisar estudar o Velho Testamento. Eu queria já começar perguntando isso. Talvez porque Jesus tenha sido aquele que mais valorizou tudo que foi escrito no Antigo Testamento, né? Aliás, a gente poderia citar vários exemplos, mas se você pega no Novo Testamento as palavras de Jesus, o cuidado de Jesus, o autoconceito que Jesus tinha sobre as Escrituras, e quando a gente fala de Escrituras, quando as Escrituras são mencionadas no Novo Testamento, a gente está falando de Antigo Testamento aos nossos olhos, né? Era a informação revelada por Deus que a igreja, ou que os primeiros cristãos, né, tinham naquele momento. Então, aquilo que Jesus fala sobre as Escrituras, aquilo que Pedro fala sobre as Escrituras, aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre as Escrituras, muitas informações que estão sendo tratadas no Novo Testamento, elas têm a sua base revelacional no Antigo. Quer dizer, quando você olha para o Novo sem olhar o Antigo, você pega metade da história. É como pegar o último capítulo de um livro muito bom. E tudo terminou muito bem, mas peraí, entenda a trama, conheça a trama, de onde vem essa questão, de onde vêm esses personagens, o que aconteceu com eles, né? Então, se você gosta de histórias, ninguém assiste os últimos 5 minutos de um filme muito bom. Você quer ver a história toda, você quer conhecer toda a trajetória, né? E a palavra de Deus, a revelação, ela é uma revelação progressiva, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim, ela culmina em Cristo. Eu gosto muito daquele momento, um dos capítulos mais preciosos na Bíblia, para mim, pessoalmente, é Lucas 24, quando Jesus se encontra com os 2 discípulos a caminho de Emaús, né? Então, vamos lembrar um pouquinho do cenário, o que está acontecendo ali, né? Jesus foi crucificado na sexta-feira, foi sepultado, passou o sábado de descanso, todo mundo tem que ficar quietinho no seu canto. Imagina a situação dos discípulos ali, dos seguidores de Jesus em Jerusalém no sábado, após a morte do mestre. Está todo mundo em pânico, está todo mundo frustrado, está todo mundo ali literalmente entrando numa situação quase que um estado depressivo, né? E no domingo, no primeiro dia da semana, Cleopas e um outro discípulo, que poderia ser esposa dele ou um companheiro de viagem, a gente não sabe exatamente, Cleopas e essa outra pessoa estão voltando para Emaús, uma aldeia que fica a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém, e no meio do caminho um estranho se aproxima e faz uma pergunta extremamente curiosa naquele contexto, né? Jesus chega para eles não reconhecem Jesus, por algum motivo eles não reconhecem. Jesus fala, estou vendo que vocês estão meio cabisbaixos, tristes, o que está acontecendo aí, né? Eu tento imaginar a surpresa daqueles dois com a pergunta. Eu falei, como assim, amigo? De que país, de que planeta você desceu, que você não sabe o que está acontecendo, né? E era como alguém conversando hoje, o cara fala assim, o que é Covid? Não estou entendendo. Exatamente, né? O que é Covid-19? Me diz aí, amigo, de que planeta você desceu, né? Por que vocês estão usando máscara? É mais ou menos essa mesma perplexidade que eles têm quando Jesus pergunta, o que aconteceu? Por que vocês estão assim, né? Desconfortáveis, né? Demonstrando frustração com a vida. E eles explicam, olha, Jesus, e começam a contar a história, e a expectativa que eles tinham sobre aquilo que Jesus deveria ser, fazer, cumprir. E é interessante que Jesus ali, né, a partir
do versículo 25, se não me falha a memória, ele dá olha, como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Ele está fazendo uma remissão às escrituras do Antigo Testamento. Falei, queridão, queridos, vocês não entenderam ainda, vocês ainda não creram naquilo que eles falaram, porque ficaria muito evidente. Você pega, por exemplo, Isaías 53, que fala do servo sofredor. É uma descrição exata de Jesus e do sofrimento dele. Né? Agradou, né, a Deus vê-lo sofrer, vê-lo moer, vê-lo padecer pelos nossos pecados. Então, essa construção dos conceitos que estão vigentes ali, vigentes não, que são reais, que são perenes, que são eternos em torno do Senhor Jesus, de quem ele é, por que ele morreu, a finalidade da sua encarnação e tudo mais, estão presentes ali. Né? Se você pega Paulo, por exemplo, falando em 1 Coríntios, capítulo 15, né, ele diz, olha, porque eu transmiti para vocês o que eu recebi, né, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, né, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. Ele não está tirando isso do vácuo, do nada. Todo um amparo no Antigo Testamento. Agora, ok, você tá argumentando então que a história começa lá atrás, então eu tenho que começar do começo. Ok, é um bom argumento, eu gosto dele. Agora, por exemplo, a Carol está falando aqui, quando ela se converteu, o pessoal falou assim, não, esquece o Velho Testamento, o que importa é o Novo, porque tudo que você precisa saber está aqui. Agora eu vou insistir nesse aspecto aí. Ok, Jesus, você falou, por exemplo, de Isaías 53, se cumprindo em Jesus. Você falou dos profetas, e ele mesmo falou que se cumpriram nele. Já não cumpriu nele? Por que eu tenho que ir lá atrás? Que vantagem eu vou ter de ir lá atrás? Eu penso que você não... novamente, eu tenho que lembrar da unidade dessa história da redenção, da salvação. Há uma unidade. Né? Deixa eu tentar responder isso por outras vias. Né? Uma das coisas que eu mais tenho percebido nos testemunhos de conversão nos últimos tempos é a falta de uma palavrinha, arrependimento. Eu não tenho visto isso com muita frequência, isso tem me deixado um pouco perplexo. Talvez não tão perplexo quanto Cleopas diante da pergunta de Jesus, mas é um pouco perplexo. Tá? Eu não vejo nas narrativas de testemunho essa compreensão de que eu tenho um grande problema que foi iniciado lá atrás. Eu sou solidário a esse problema, como alguém que pertence à raça humana, eu participo involuntariamente desse problema. Esse problema me atinge e não há como fugir dele. E há toda a compreensão do que esse ruído que entrou na humanidade, lá no capítulo 3 de Gênesis, causou para todos nós. Quando eu começo a entender, por exemplo, que havia um mandato cultural, lá atrás, no capítulo 2 de Gênesis, né, Deus colocando o homem como o seu, digamos, o seu representante nesse mundo, para cuidar desse mundo e usufruir desse mundo. Eu consigo compreender muito melhor, por exemplo, aquilo que Paulo fala lá em Romanos 8, quando ele fala que a terra está gemendo. Uhum. Eu consigo entender por que problemas como o Covid-19 acontecem no mundo. São as respostas da própria natureza à má gestão, ao mau governo do homem. E tudo isso está embutido dentro da história da redenção. Não são coisas desconexas. Então quer dizer, novamente, há uma linha aí que vem desde lá de trás. Eu não posso, novamente, o homem precisa de salvação. Eu lembro que há um tempo atrás, alguns anos atrás, há um tempo não, bons anos atrás, acho que na minha juventude ainda, fizeram uma campanha muito interessante aí, acho que foi inclusive interdenominacional, que tinha lá os adesivos, uma literatura, e o tema é Cristo é a resposta. Né? Aí alguém chegou um dia e falou, mas tá, qual é a pergunta? Qual é o problema? Se Cristo é a resposta, qual é a pergunta? A pergunta começa lá em Gênesis. O problema começa lá em Gênesis. Né? Por exemplo, existe muita... esse problema já é antigo, tá? Esse problema dessa secção essa impressão de que existem dois testamentos que não se conversam, que não se falam,
Começou no primeiro século com Marcião, né, que já foi rechaçado como herege logo de cara. Já deram uma sapatada nele. Já queria tirar logo o Velho Testamento. Os pais da igreja já foram com os dois pés do peito. Falaram, para com isso, amigão. Porque para ele o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado. O Deus judaico não tinha nada a ver com o Deus do cristianismo. Meu amigo, vai do direito. Essa é uma pergunta que eu vou te fazer já. Esse negócio do Deus do Velho Testamento, esse Deus bipolar aí, um Deus bravo lá, paz e amor aqui, eu vou te fazer já, mas eu quero fazer, ainda dentro desse assunto de por que começar do Velho Testamento, você diria, porque há muitas pessoas que estão nos ouvindo, não sei se muitas, mas algumas pessoas que estão nos ouvindo, elas estão hoje talvez se debatendo ainda com a questão assim, eu quero ler a Bíblia inteira uma vez só, pelo menos uma vez. Que eu acho que isso aqui é uma coisa fundamental. Aí, quase todo mundo que eu já ouvi, assim, na escola bíblica, pastores até, falam assim, não, começa de João. Eu já está falando do sujeito que já é convertido, né? E aí ele fala assim, realmente, eu vou começar de João, porque eu vou começar lá de Gênesis, quando eu chegar em Levítico, acabou a quarentena para mim, aí eu vou sair... E aí, como é que você falaria para essa pessoa que não é um teólogo como você, que não é um sujeito, assim, estudado do grego, do hebraico, do aramaico e tal... ele deve começar... Não, aramaico não. Eu não domino aramaico, não. Você diria para ele que ele deve começar, mesmo assim, quando ele vai fazer a leitura da Bíblia inteira, lá de trás, lá de Gênesis? Eu tenho que lembrar o seguinte, né? Quem traz iluminação é o Espírito. Não é nenhuma espécie de metodologia de leitura, né? Ainda que a metodologia possa ajudar, ok? Então eu preciso lembrar que... Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, e no momento que Ele quer, né? Agora, eu penso que se eu posso contribuir com alguns caminhos, uma forma de facilitar o caminho para que a pessoa compreenda, humanamente falando, a narrativa bíblica, eu recomendo, sempre gosto de trabalhar com dois livros aí meio que pareados, né? Gênesis e o Evangelho de Lucas. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas. Não é que eu não goste do Evangelho de João, muito pelo contrário, eu acho a teologia de João deslumbrante. Mas o primeiro capítulo de João, para um incrédulo, para uma pessoa que não tem... Para um cristão já é difícil, né? Lidar com o primeiro capítulo de João. Né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E assim vai, né? É simples, né? De entender. É complexo, né? Então você tem toda a teologia é muito bonita, a teologia é muito requintada, ela é muito... E não é que ela pretende ser difícil, é que ela tem uma beleza, ela tem um registro veraz do fato que é muito impressionante. Mas para o coitado que nunca leu a Bíblia, esse negócio soa quase como Klingon. A língua Klingon, de Star Trek. Tá? Eu falo Guerra nas Estrelas, isso é apedrejado aqui agora. Então, não se entende, não se compreende. Veja bem, Deus pode fazer, iluminar a partir de um texto mais, digamos, obscuro, no sentido de ser mais denso teologicamente, mais abstrato? Sim. Mas eu gosto muito das narrativas, eu gosto muito do registro narrativo, e ajuda a gente a assentar os pés no chão, a gente se identifica com essas pessoas, né? Então, Gênesis é basicamente narrativa. Ela dá conta, ela assume que existe um Deus, ela assume que esse Deus é todo bondade, todo poderoso, e que o que ele fez é perfeito, puro, reto e bom, e que houve alguma perturbação no meio do processo. Ela pode até se perguntar, mas por que isso aconteceu? Ok, a gente vai entrar na questão da teodiceia, do problema do mal, e tudo mais, aquela coisa toda. Mas é uma questão para ser tratada à medida que ela vai avançando em conhecimento bíblico. Já o Evangelho de Lucas, digamos, um par aí, né, ele é um evangelho que é fruto de uma investigação. Lucas não foi um observador, é uma testemunha ocular dos eventos. E mais interessante, tinha ascendência grega, médico e jornalista investigativo, né? Quer dizer, dá uma visão meio de fora, assim, né? É uma visão quase que fotográfica. Então, se tinha alguém que poderia desmentir o evangelho, desmentir os fatos narrados pelos evangelhos, esse alguém era Lucas, ou foi Lucas, né? Então eu gosto muito do Evangelho de Lucas, ainda que eu não despreze de forma alguma, por favor, o Evangelho de João, muito pelo contrário, mas eu creio que as narrativas, os textos narrativos, e Jesus usava muito isso, né? Jesus contava histórias. Por que será? Porque, meu amigo, era a forma mais fácil de ensinar, né?
E Lucas então, existe... eu iria por esses dois, né? Eu caminharia com esse pareamento aí, entre Gênesis e o Evangelho de Lucas, inicialmente. Legal. Lucas registra muitas parábolas, né? Muitas parábolas de Jesus que estão lá, que não estão nos outros. Agora, pegando esse gancho aí que você falou, você vai pegando aí uma... Você tá voltando para você o meu som ou não? Não, tá voltando, estou te ouvindo perfeitamente. Tá bem. Então você começa a ler lá as narrativas de Gênesis, tem as histórias dos patriarcas, aí começa a história de Moisés, etc, etc. Aí, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu ia falar o leigo, mas não vou falar o leigo, o estudante iniciante da Bíblia, quem está começando a ler a Bíblia. Ele começa a se deparar com algumas narrativas que o chocam. E até o Gustavo está perguntando aqui, eu vou emendar na pergunta dele aqui, como é que o nosso pensamento ocidental dificulta o entendimento do Velho Testamento, não é? Porque ele vai chegar lá em Josué, e eu estava uma vez num curso de liderança internacional, eu estava dirigindo o mundo inteiro lá, e a gente foi orar um dia lá, e um colega brasileiro me puxou de canto e falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu estava lendo Josué, um pastor. Eu estava lendo Josué, eu parei. Eu não aguentei, não vou mais continuar lendo Josué, mas por que você não vai continuar lendo? Porque como é que Deus chega lá e manda matar? Então, aí ele vai começar o leitor vai começar a se deparar com esse tipo de coisa. E aí, a gente fala o que para ele? Essa dificuldade que a gente tem com textos desse tipo aí, de matança de gente e tal, como é que eu entendo isso? Por que está isso na Bíblia? Bom, primeiro porque são fatos históricos. Né? Você não suprime esse tipo de relato porque ele é feio. Né? São fatos históricos que precisam aparecer. Assim como a gente não suprime fatos sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, os fatos recentes do Brasil, do AI-5 e tudo mais. Né? Aliás, tem gente até que tentou recentemente suprimir, criar uma narrativa diferenciada. Na verdade, se você pensar bem, inclusive, essa proposta tem sido cada vez mais recorrente. O Yuval Noah Harari, que é um dos filósofos mais lidos, mais insensados na atualidade, ele diz que para que a nova geração se dê muito bem, aqui estou abrindo um parênteses, né, só para a gente comentar um pouquinho essa ideia, ele fala que a nova geração, para que ela se dê bem, para que a geração, as crianças de hoje, que serão os profissionais de 2050, se deem bem, eles precisam romper com as metanarrativas do passado e criar uma nova narrativa a partir de agora. Esquece o resto. Esquece o resto. E ele está falando de narrativas não só ideológicas, ele está falando sobretudo de narrativas religiosas também. Ele é um humanista, ele é um naturalista, ele é um ateu, né? Então ele crê que o homem é que salva o homem, a humanidade salva a humanidade. Né? Essa é a leitura dele. Então se você pegar em livros como Homo Deus e tudo mais, ele vai trabalhar, ele trabalha conceitos como transhumanismo e tudo mais, enfim, fecha parênteses. Então o fato é que você não rompe com a história, ainda que hajam propostas para isso. Eu preciso entender a história, como se diz por aí, né? Quem não aprende com a história repete os erros contidos na história. Então eu creio que o primeiro ponto, essas narrativas estão lá para nos ensinar alguma coisa. Né? Havia alguma irregularidade ali. Né? Eu creio que Deus não está querendo ensinar a fazer extermínio de etnias com essas narrativas. Ele está contando uma outra coisa. Tá? Agora, outro ponto que eu penso aqui, esse é um assunto bastante denso, não dá para explorar muito, mas assim, alguns pontos que a gente tem que considerar aqui. Primeiro, essas narrativas não podem ser lidas como fatos, como atos sumários de Deus, porque não são. Tá? Se você parar para pensar, a promessa de disciplina contra os povos cananeus, que a gente vê lá em Josué, Reis, principalmente Josué, né, finalzinho do Pentateuco e tudo mais, aquela coisinha, início, Juízes, né, todo aquele cenário terrível lá de ciclo de falhas e tudo mais do povo de Israel e tal. Essa promessa de disciplina da parte de Deus para com o povo cananeu, ela era muito antiga. Né? Ela foi feita por Deus para Abraão cerca de 7 séculos antes dessa quebradeira toda começar. 7 séculos. A gente não está falando de pouco tempo. Está falando de muito tempo. Durante 7 séculos, Deus, de alguma forma, estava dando oportunidade para aquele pessoal se arrependesse, mudasse de ideia. Ele fala, se você pega lá Gênesis capítulo 15, né, a partir do versículo 13, ali na sequência, Deus está explicando para Abraão o que vai acontecer. Abraão está na terra que Deus está prometendo, ele já está lá.
Falou, olha, o seu povo, seus descendentes serão retirados por um tempo, ficarão escravizados e tudo mais, e depois voltarão para cá. Porque ainda não se encheu a medida de iniquidade dos amorreus. Quem são os amorreus? São os primeiros povos cananitas, descendentes de Canaã, neto de Noé. Uhum. Que por sinal foi amaldiçoado por Noé ali, né? Uhum. Essa é outra história aí, tá? Mas o fato é que Deus está falando assim, a medida da iniquidade desse povo que forma a população lá em Canaã não se encheu. Só 7 séculos, cerca de 7 séculos depois, é que esse negócio vai começar a acontecer. Então não é um ato sumário de Deus. Então isso mostra, para mim, o quanto Deus é longânimo. Além disso, tá? Você tem com muita clareza o testemunho em Gênesis de que havia, antes mesmo de Israel como nação existir, antes mesmo da família de Abraão florescer como povo escolhido de Deus, Deus tinha os seus representantes naquele contexto. Melquisedeque é um exemplo. Uhum. Era um rei sacerdote. Aliás, Melquisedeque é um exemplo curioso, né? Porque tanto ele como o Jó e os amigos dele, por exemplo, que não estão exatamente na linhagem assim messiânica, digamos, né? Mas eles têm um conhecimento de Deus. Como é que eles conseguiram? A gente nem sabe direito, mas tem. Porque tudo leva a crer que Deus mesmo se revelava a eles, assim como falou com Abraão. Ou seja, os povos ali tinham chance de conhecer Deus de alguma forma. Eles tinham o acesso à informação. E veja bem, a gente não está falando de um profeta que vivia lá no meio do deserto sozinho, gritando lá. Nós estamos falando de um rei, né? Rei de Salém, que nada mais é do que Jerusalém, né? Então, assim, o embrião de Jerusalém lá atrás teve um rei, olha que interessante, que era representante, um rei sacerdote. É por isso que, e aí você vê toda a importância da gente conhecer muito a teologia, toda a construção, não só histórica, mas também teológica do Antigo Testamento, porque ela vai dar toda a base para você entender, por exemplo, um livro como Hebreus. Uhum. O livro de Hebreus, ele bebe totalmente de todos os fatos históricos da teologia do Antigo Testamento, ao ponto de chegar, o autor de Hebreus, ele chega e faz uma comparação do sacerdócio de Jesus com o sacerdócio de Melquisedeque. Fala, Jesus é da mesma ordem do sacerdócio de Melquisedeque. O que ele está querendo dizer com isso? Que o sacerdócio de Jesus é muito superior ao sacerdócio que vai ser instituído depois com a lei mosaica. Ele é mais antigo. Ele tem mais, digamos, ele é sacerdócio raiz, não é sacerdócio Nutella, entendeu? É mais ou menos essa brincadeira que a gente pode fazer aí. E aí ele está se reportando, como você está seguindo o seu raciocínio aqui, está se reportando a um evento histórico bem lá do começo, né? Sim. Lá de trás, lá atrás. É interessante porque você tem Melquisedeque aparecendo. Melquisedeque é um desses personagens assim misteriosos na Bíblia. Eu acho fantástico isso, né? Ele aparece e ao mesmo tempo ele some. De repente, pula milênios, ele vai aparecer novamente lá no Novo Testamento como uma referência, né? Do sacerdócio do próprio Senhor Jesus. Mas é interessante porque Abraão reconhece a autoridade de Melquisedeque. Né? Vai lembrar que ele se encontra com Melquisedeque, depois ele livrar. Ló sempre vinha dando trabalho, né? Ló, o sobrinho e o trapalhão, né? Vinha sempre dando trabalho para Abraão vai lutar para liberar Ló, a sua família e tudo mais, aquela coisa. Quando ele volta vitorioso, se encontra com Melquisedeque, que o abençoa, e ele dá a Melquisedeque o dízimo de tudo. Por que ele faz isso? Quem abençoa está numa posição superior de quem é abençoado. Né? E quem dá o dízimo, reconhece, está ofertando, não a pessoa em si, mas reconhecendo a autoridade daquela pessoa e por isso agradecendo através de uma oferta. Né? Então, a relação é muito clara. O maior ali é Melquisedeque, Abraão é menor. Essa relação fica muito forte. E quando você chega e transporta todo esse contexto para o Novo Testamento, especialmente para uma realidade judaico-cristã, vamos lembrar que o cristianismo nasce dentro do judaísmo. Então ele está impregnado da cosmovisão judaica. Então ele rompe com a cosmovisão judaica, ele rompe com os equívocos do judaísmo. Né? Mas ele dá prosseguimento, na verdade. Agora, Gava, voltando ainda dentro desse raciocínio, mas voltando um pouquinho para aquela minha pergunta inicial. Você falou aí, então, que
a gente se depara com essas matanças, com esses textos que aparentemente são difíceis, tal. Tem gente que quer explicar, eu li um livro, você deve ter lido também, é uma pergunta, na verdade, Deus mandou matar? Já leu esse livro? Não, são três... Não li. Eu já ouvi falar, mas não cheguei a ler. São três respostas de teólogos, né, com linhas obviamente diferentes, né? Um deles defende o seguinte: Deus não mandou matar, não, foi Josué que inventou essa história. É ele que tirou da cabeça dele. Eu não sei como é que ele chegou a essa conclusão. O outro disse, não, quer dizer, cada um, e alguns tentam defender a história como sendo absurda, né? Assim, não, não podia acontecer isso de jeito nenhum. Você acha que tem um componente aí, já que eu falei da história, né? Você acha que tem um componente aí do contexto em que isso está acontecendo? Porque para nós hoje não tem nenhum sentido, até do ponto de vista assim, jurídico, legal, social, né? Não tem nenhum sentido eu sair daqui e vou matar não sei quem ali porque não crê em Deus, ou porque não está seguindo a lei de Deus. Mas se você pensar no tempo em que isso aconteceu, não era mais ou menos normal que os povos lidassem uns com os outros na base da guerra? Não tinha. Acho que talvez para ele, o que eu quero dizer assim, no fim das contas, quando eles recebem uma ordem dessa, não é um absurdo para eles, porque todo mundo age desse jeito nas relações entre os povos. Tem esse componente ou nem tanto? Não, você não pode, de forma alguma, desvincular ou ignorar a história, o cenário histórico e o contexto, né? A palavra de Deus, ela é inspirada, ela é registrada em contextos, e eu não posso simplesmente ler, aí a gente começa aquilo que a gente chama de anacronia, né? Quando eu ataco o texto bíblico, ataco no sentido de decupá-lo, entendê-lo, compreendê-lo a partir da minha realidade e imponho as lentes da minha realidade do presente para fazer um trabalho hermenêutico, exegético ali, de interpretação e de extração de significados. Não, eu primeiro preciso entrar na realidade, tentar entender a realidade do contexto, em que momento aquilo foi oferecido, em que momento aquilo foi registrado, qual é o cenário na qual Deus dá a revelação naquele momento, e todos os elementos históricos presentes ali, né? Uhum. Sem dúvida, você trabalha dentro de um cenário de fundo que tem ali movimentos de guerra muito constantes. Se você pega, por exemplo, Davi quando comete pecado com Batseba, vamos avançar um pouquinho no tempo aí, né? Qual é a explicação que ela dá? Na época em que os reis saíam a guerrear. Uhum. Havia épocas em que essas batalhas se davam, né? Aí tem todo um contexto histórico, tem toda a política, a geopolítica da época, ela era trabalhada à base da guerra, você trabalhava com cidades-estado, a situação era muito... Você pega, por exemplo, essa história, se você pegar e analisar um pouquinho da história grega, você vai perceber que era muito assim também naquela época ali, né? Avançando mais no tempo ainda, né? Mas é interessante ver que, na época em que os reis saíam a guerrear, Davi ficou no palácio de bobeira e deu no que deu. Ele devia ter saído para a guerra. Se esperava dele que ele fizesse isso naquele contexto. Era esperado que ele, como líder de Israel, saísse para a guerra. Quando você percebe todo o processo de guerra inicial na entrada do povo de Canaã, Deus está adestrando o povo para a guerra. Isso é mencionado nas Escrituras. Deus está ensinando o povo a fazer guerra, a guerrear, a se defender, a conquistar. Agora, é estranho, mas é uma verdade. Eu gosto do seu jeito de ensinar. Aliás, eu falei isso para o Josimar também na outra entrevista, porque eu gosto de professor que me faz ficar pensando e me faz sair da conversa pensando em coisas. Então, você está falando um negócio, eu estou pensando em outro aqui. Você está falando assim, eu não posso, se eu estou entendendo bem, né, porque também a minha limitação aqui é grande, né, então eu vou ver se eu estou entendendo direito o que eu estou escutando aqui. Você está dizendo o seguinte... Marcos Soares é uma pessoa limitada, ok, tudo bem. Tem limitações aqui. Você pega assim, você está dizendo o seguinte, eu não posso pegar a minha mente hoje, até a mente que o Gustavo chamou aqui de uma mente ocidentalizada, não posso pegar a minha mente hoje para tentar entender o que está acontecendo lá atrás. Certo? Basicamente ele está falando. Não posso. Aí eu tenho que fazer o contrário, tenho que entender aquele contexto, saber o que aquilo significou naquele contexto e se eu tiro alguma lição para hoje. Certo? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui um gráfico para você. Você tem como pegar e apresentar isso aqui para o pessoal? Tem sim. Acho que fica mais, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o share screen, que você falou aquela hora lá para mim. Tá? Enquanto você vai compartilhando aqui, a minha pergunta que eu vou adiantar aqui é o seguinte, o contrário também se não é complicado, porque tem hoje aí os teonomistas, né, que querem fazer com que eu aplique a lei e as regras daquela sociedade para a minha de agora. Também isso é um negócio meio doido, né?
Exato. Aí você tem um problema, são problemas, de um lado, problemas hermenêuticos e de outro lado, problemas exegéticos, né? Uhum. Ok. Naqueles que querem pegar e olhar com o olhar de hoje. Pode colocar primeiro Tá bem. esse gráfico aqui na tela. Eu Esse gráfico tava não é te dando, meu. tava te dando um tempinho assim pra gente dar. Aqui você tem aquela enroladinha quando a gente quer clicar em alguma coisa aqui, mas você é igual a mim. Ou você fala ou você clica, então não deu certo. Cara, eu sou monoprocessado, velho. Não dá, eu faço uma coisa de cada vez, senão não faço nada bem feito. Sou monoprocessado. Lá em casa, multiprocessado é Elaine. Deixa eu mostrar aqui. Tá aparecendo Tá, para você já ou não? tá. Na hora que A você tela? colocar. Isso, beleza. Eu vou colocar aqui sua tela Bem, no ar para os nossos ouvintes aqui. Ok. existe uma questão aqui que nós precisamos. A hermenêutica, ela é composta, né? Quando a gente fala de hermenêutica, da ciência da interpretação das escrituras, existe uma relação aqui que não pode ser ignorada, né? Na hora de pensarmos em interpretar um texto. Primeiro, existe um autor, existe um texto e existe um leitor, né? A pergunta que a gente precisa fazer aqui, né? O sentido autoritativo, ou seja, a autoridade do texto, aquilo que o texto pretende comunicar, né? Ele é determinado pela intenção do autor, pelo próprio texto ou pela resposta do leitor. E aqui eu vou, tá? Pensa um pouquinho nisso aqui, tá vendo? Existe uma relação. O autor escreve o texto, né? O texto existe, ele contém informações e o leitor interage com esse texto. Como é que a interpretação é feita, né? Sou eu, como leitor, que atribuo sentido ao texto, ou é o autor, ou o próprio texto que tem, que determinam esse sentido, por assim dizer, né? Uhum. Deixa eu volto aqui, vou parar aqui com o stop screen aqui, porque eu só queria mostrar fazer essa provocação para discutir aquilo que aquilo que você perguntou. Né? Então, na prática, se eu determinar que é o autor que quem determina o sentido do texto, eu estou dizendo que a autoridade está com o autor. Se eu disser que é o leitor, então eu estou passando a autoridade do texto para mim. Eu determino o que aquele texto diz ou me autoriza a fazer. Basicamente, a gente vive numa época em que existe um conceito hermenêutico novo que fala que quem dá sentido para o texto é o leitor. Uhum. Aquilo que a gente chama de reader response, né? Uhum. Reader response, ou seja, a resposta do leitor. Então, uma vez que essa hermenêutica nova está propondo, né? E não é só para a Bíblia, né? Mas principalmente para textos religiosos, e no caso o cristianismo acaba sendo mais afetado com isso. Uhum. Você pega... Oi. Sim, pode completar. Eu só vou lembrar de uma coisa que aconteceu numa aula de literatura na minha faculdade de letras, que eu nunca esqueci isso e eu lembrei, parece que a gente está num estudo de seminário aqui. Tinha um autor vivo, um poeta brasileiro, não lembro o nome do cara, que a professora trouxe alguns textos dele para a gente discutir, numa aula lá. Então, ela leu uma poesia lá, aquelas poesias assim que, para dizer a verdade, eu não sabia se era para perguntar ou para responder, né? Aqueles negócios e vai e tal. E aí, depois de aí a aula entrou numa discussão, os alunos começaram a discutir, não, ele quer dizer isso, ele quer dizer aquilo, tal, e ficamos lá quase 40 minutos discutindo o que queria dizer aquela poesia, né? E saíram as coisas mais diversas. Uma das nossas colegas anotou fez esses apontamentos do que a gente tinha falado e conseguiu achar o cara e ligou para o cara entre uma aula e a outra. Fulano e tal, a gente teve que discutir sua obra, o cara até assustou, falou, não sabia nem que alguém lia o que eu escrevo e tal. Mas olha, a gente pegou aqui, eu vou te falar algumas coisas que o pessoal concluiu do que você escreveu. O que você queria dizer com o que você escreveu? Ele começou a falar. Se o cara do outro lado começou a rachar de rir e falar assim, vocês são muito mais criativos do que eu, nunca imaginei que alguém ia chegar aí. Então, nós fizemos o tal do reader response, mas o autor falou assim, agora, ele saiu com aquela, né, que é assim, tem uma certa lógica nisso, mas não justifica essa atitude. Ele falou assim, não, depois que eu escrevi, o texto não é mais meu. Bom, tá bom, para um poeta aí, você pode dizer isso, mas eu acho que com a palavra de Deus você dizer isso, você fica numa situação meio complicada, né? Então, vamos só aqui tomar uns cuidados. Primeiro, trabalhar com essa questão da hermenêutica e da exegese, depois a gente trabalha com essa questão de continuidade de algumas coisas aí, né? Então, perceba, eu preciso primeiro conhecer o contexto no qual esse texto foi colocado, ao que ele se refere, né? Por exemplo,
eu gosto de brincar com o pessoal. Você crê realmente que quando Davi escreveu o Salmo 110, ele estava falando de Jesus ali, ele via Jesus ali? Ah, claro que via. Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te. Eu falei, não é, para Davi não está claro, eu não creio que Davi está claro, é um salmo messiânico, refere-se ao Messias sem dúvida alguma, né? Mas a gente que sabe disso hoje, né? Mas eu consigo perceber isso depois de toda a revelação cumprida, fechada. Legal. E Davi, aí, quando... Então, Davi quando escreveu isso, né, muito provavelmente ele estava se referindo a Salomão. Disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor, o rei que vem no lugar dele, que vai... Provavelmente ele está se referindo a Salomão, que acaba sendo, inclusive, de certa forma, até um tipo de Cristo, né? Mas é curioso isso, né? Então você tem... quem está vivendo aquele momento, então eu preciso ter esse cuidado. Lutero falava que você tinha que procurar Jesus em cada canto das Escrituras, né? Mas vamos com calma nessa história aí, né? O problema é que o pessoal acaba achando Jesus em cada canto, né? Até onde ele acha até nas Agora, aproveitando aqui que você falou disso, o pessoal que está fazendo o curso aqui deve ter se identificado com isso, porque uma das coisas que a gente fala numa das nossas aulas aqui é que você tem que fazer uma observação muito atenta do texto antes de sair tirando lição, né? Senão você acaba... Sim, né? sim. As regras são muito claras para a interpretação bíblica. Você sempre parte, você tem que entrar no contexto, você tem que, antes de transportar sentido, transportar ensino, eu preciso fechar todo esse combo aí do significado do texto no seu próprio contexto para o seu leitor original. E depois fazer a transição com muito cuidado. Né? E aí que eu digo que você tem elementos de continuidade e descontinuidade. Algumas coisas não são aplicáveis para a nossa realidade hoje. Pogrom étnico é uma delas, né? Aquilo está contido dentro de um determinado contexto, né? Mas eu tenho que tomar alguns cuidados. Então, assim, existem elementos de continuidade e descontinuidade. Inclusive, quem quiser se aprofundar nesse assunto, existe um livro muito bom, se não me engano, do John Feinberg, Continuidade e Descontinuidade, Descontinuidade e Continuidade do Antigo Testamento, uma coisa assim. Tá? Um livro de capa verde, um livro muito bom, muito interessante. Legal. Olha, esse assunto é um assunto realmente fascinante. Infelizmente, não teríamos o tempo aqui para esse momento aqui, mas depois, quem sabe, a gente consegue ter outros para a gente continuar conversando. Como a Márcia Felizbino, que nos assiste aqui, é muito importante conhecer esses fatos históricos a respeito da palavra e essa questão que você está colocando aqui, né? Então, o seu xará aqui, o André, está falando, se a gente entender o Antigo Testamento com o nosso olhar, ao invés de entender com o contexto, a gente vai sair guerreando e matando todo mundo aí, né? Aí vai ficar complicado, né? Agora, ou coisa pior. Ou coisa pior, né? Ou coisa pior. Agora, tem uma questão que já foi até... Você passou aí por ela, e alguém também já comentou aqui, que também assusta muito o leitor do Velho Testamento, né? E ele pula o Velho Testamento por causa disso. Aliás, eu sempre brinco assim, os protestantes brigaram tanto para ter 66 livros no cano, não sei por quê, que eles usam só 3 ou 4, né? O resto eles deixam tudo para outros, né? Agora, como é que é essa história de parece que tem 2 deuses? Assim, eu nem vou nem usar a palavra 2 deuses, né? Mas parece que tem um Deus do Velho Testamento, bravo, irritado com tudo, muito, muito irado o tempo inteiro, e um do Novo Testamento que é o paz e amor, parece que ele está assim, tranquilão, e esse é o Papai Noel. De onde que saiu essa ideia? Em primeiro lugar, responda para os nossos ouvintes aqui, é isso mesmo? Tem esses 2 tipos de Deus aí, um assim e outro assado? E se não tem, quem que inventou essa história? Como é que surgiu isso aí? Daqui a pouco tem gente falando que Deus é bipolar aí também, né? Não, gente, é o mesmo Deus, e o Deus que é gracioso no Novo é gracioso no Antigo, e a gente tem provas inúmeras da graça, do amor dele, do favor dele, tanto no Antigo quanto no Novo, e também da sua santa e justa ira, da sua disposição em julgar o mal e punir o mal, tanto no Novo como no Antigo, né? Então não existe qualquer espécie de divisão, ou de descaracterização de Deus, ou de mutação divina, que faça Deus passar de um estado para outro, ou de uma outra divindade. Marcião falava que eram 2 deuses distintos, né? Mencionei agora no comecinho da nossa conversa. Então, o problema é antigo, né? Marcião falou, não, esqueça completamente o Antigo Testamento, e mesmo o Novo Testamento, depois que as cartas começaram a ficar prontas, né?
alguns textos dos apóstolos, né, ele recusava, né? Então a coisa vem de longe. Agora, eu creio que na nossa época, isso ganha novo impulso. Veja bem, essa história sempre esteve aí, tá? Vamos lembrar que a obra de Satanás, né, a característica máxima, a característica da obra satânica, da obra de Satanás, é a falsificação. Né? Ele é conhecido por falsificar. Então ele não cria nada, ele não inventa nada, ele simplesmente mente sobre o que já existe. E mentir sobre Deus está no centro do negócio dele, né? Porque ele é desesperado, ele sabe que o dia dele está chegando, e à medida que o desespero vai se tornando mais intenso, ele tem que intensificar ele intensifica naturalmente a sua rixa com Deus, e tenta imprimir o mesmo horror que sente por Deus nas pessoas, né? Mas enfim, agora eu creio que essa visão, né, de um Deus do Novo Testamento diferente do Deus do Antigo, em grande parte, eu creio, ela ganhou força e ela assumiu características próprias, em grande parte, em função do fermento da teologia liberal no início do século XX, né? Que propunha uma leitura mais humanista, não humanizada, humanista das Escrituras, né? A gente não tem tempo para discutir todo esse negócio, né? Mas a teologia liberal foi o grande fermento, né? Especialmente aí na Alemanha, né, com as propostas ali de Rudolf Bultmann e de demitologização das Escrituras. Mas não foi só ele, a coisa já veio desde ali do Iluminismo, essa ideia de olhar para Deus, de olhar para a revelação com o pressuposto de que a razão humana é a senhora da verdade, né? Então, todo esse mecanismo, né, de olhar para um Deus de uma forma meio que dicotômica, ela está muito mais, eu acho que ela, nos nossos tempos, ela tem muito esse taste da teologia liberal, né? Para você ter uma ideia, só para mencionar como é que a gente pode caracterizar essa visão, né? Eu creio que uma frase de um eticista, um estudioso da ética cristã, chamado Helmut Richard Niebuhr, ele falou assim, ele descrevia assim a teologia liberal, a disposição liberal em relação ao evangelho, né? Um Deus sem ira, que conduziu o homem sem pecado para um reino sem julgamento pela ministração de um Cristo sem cruz. Esse era o ideal de Deus que ele via. Não, é que ele criticava. Ele criticava, ele era um ortodoxo, né? Mas ele criticava justamente essa disposição a uma mutação na forma de se ver Deus. Então, essa ideia a gente tem hoje uma disposição também, né, na pós-modernidade, ou hipermodernidade, como se diz aí, as pessoas são muito levadas pelos seus sentimentos, elas querem sentir, né, elas são conduzidas pelo que elas sentem, pelas percepções emocionais que elas têm, e não pelos fatos em si. Não que as emoções e sentimentos não sejam importantes, mas o ponto todo é que o meu coração, segundo a Bíblia, me engana. E se eu for me deixar levar pelos sentimentos que eu tenho, a chance de eu fazer besteira é muito grande. Não sei vocês, eu não confio muito no meu coração, né? Então, falar de um Deus de amor que não pune, uma benevolência senil e tudo mais, né, como diria C.S. Lewis, né, é o ideal de muita gente, porque é gostoso você saber que Deus está aí, de braços abertos para te receber o tempo todo, sem nenhuma implicação, que vai te custar nada. E a grande verdade é que custa, mas não custa, né? O amor de Deus é um amor, eu gosto de usar a palavra furioso, né? O amor de Deus é um amor furioso. Ele não é um amor passivo, não é uma benevolência senil, como disse C.S. Lewis no livro Apesar do Sofrimento, ou O Problema do Sofrimento, né? Eu falei que o amor de Deus, ele é ativo, ele é incandescente, ele é ciumento, no sentido correto do termo, né? Ele não fica apático, né? Ele se inquieta no bom sentido, no novo. Quando eu uso esses termos, tente entender que esses sentidos se aplicam a Deus e à sua santidade, tá? Então, o amor de Deus é ativo. Se você pega e olha
A inquietação, Deus, ele está inquieto com a desobediência, rebeldia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Pois é. Mas acho que você tocou num ponto, Gaba, que explica muita coisa. Essa semana a gente estava falando no grupo pequeno sobre universalismo, que alguém fez uma pergunta, está estudando Romanos, e alguém citou lá um amigo nosso aí que andou dizendo algumas coisas a respeito disso e tal. E alguém perguntou isso, mas de onde é que vem isso, se a Bíblia é tão clara? Eu achei interessante essa colocação, e na hora você não conseguia exatamente responder, porque quando você vê alguém negando tão abertamente uma coisa que a Bíblia está falando tão explicitamente, você fica com uma certa fúria também. E aí, né, mas acho que você tocou num ponto aí, porque me fez lembrar até um cara bem reconhecido, aí, bem famoso e bem aceito aqui no Brasil, inclusive, é um inglês, né? Não vou falar o nome dele aí, mas ele era aniquilacionista, o cara, né? Você acha que você vai saber quem é. E a justificativa que ele dava num dos seus livros era essa aí que você falou. Eu não tinha ligado uma coisa. Ele falou assim: para mim, era essa a expressão, para mim é emocionalmente inaceitável. Era essa a expressão que ele usava. Não era intelectualmente, nem teologicamente, era emocionalmente inaceitável um Deus que pune eternamente. Então você vê, a base do cara é o que ele acha, o que ele sente, na verdade. Não é o que ele acha, o que ele sente. Né? Suas emoções fazendo Deus ser o Deus que ele quer. Aí vem aquele negócio: o meu Deus não faz isso, o meu Deus não faz aquilo. Né? Eu fico sempre muito assustado quando a gente tem esse tipo de posicionamento um tanto quanto arredio, radical, mais feroz, né? Porque, cara, você está defendendo de uma forma muito furiosa um Deus que não é furioso, né, no seu ponto de vista. Isso é meio esquisito, né? Mas, enfim, eu creio que o grande problema é justamente isso. Bom, o quanto... Você percebe aí os pressupostos, né? Todas as pessoas têm seus pressupostos. E a questão é que eu preciso ter os meus pressupostos balizados e corrigidos pelas Escrituras e por aquilo que ela revela. Muito bem, a pergunta que eu faço é a seguinte: Deus tem ou não tem o direito de punir eternamente alguém que ofendeu a sua santidade, que ofendeu a sua honra, a sua glória, sendo que ele deu todas as chances para que essa pessoa pudesse se arrepender e se reconciliar com ele? Pois é. A questão toda é o seguinte: vamos lembrar que a ofensa contra Deus é uma ofensa do tamanho da dignidade dele. É por isso que ele tem que se tornar homem. Porque não basta ser alguém da mesma espécie, tem alguém que tem que ter o tamanho da dignidade que ele tem. Eu não poderia me tornar Deus, então ele que tem que se fazer homem, por senão... Da mesma maneira que eu não poderia morrer por mim para me salvar, né, não faz sentido alguém achar que depois que for o mundo acabar e o julgamento for feito, acaba-se a vida dela porque também resolve o problema. Né? São pesos, né? Da mesma maneira que a minha punição pessoal não resolve o problema, o apaziguamento, né? A mão de Deus não pesar eternamente sobre uma ofensa infinita não faz sentido. Agora, esse é o ponto. A gente olha para essa situação e outra, vem à mente: que punição é essa? O conceito de punição, às vezes, é que me assusta também. Porque talvez o conceito de punição não esteja claro. O que define o inferno como tal, pelo menos como eu compreendo pelas Escrituras... Bom, a primeira pergunta que eu faria é a seguinte: Deus está ou não está no inferno? Ele estará ou não estará presente no inferno, uma vez que ele é onipresente? Bom, essa aí eu vou te dizer uma coisa: eu não sei, eu não vou para lá, então eu não vou poder te responder essa. Eu creio que ele estará. Agora, esse é o ponto. O que torna o inferno mais inferno não é o quanto a pessoa vai receber de chibatada nas costas do diabo, porque essa é uma visão dantesca do inferno que não tem nada a ver com as Escrituras, por favor. Né? Na verdade, até Newton, né, que fala muito sobre isso. E fala de uma forma... É divertido por um lado, mas não tem nada a ver com as Escrituras. Tá? Então essa história de Satanás lá se divertindo a beça, com um monte de gente caindo no seu caldeirão de azeite fervente, ele dando risada, que nem um louco deslocado, aquela coisa toda. Isso não existe, né? Satanás, ele vai ser a alma mais atormentada, a alma no sentido do ser mais atormentado no inferno. E atormentado, e o que torna o tormento eterno mais tormento? A presença indesfrutável de Deus. É isso que faz o inferno ser mais inferno.
É a impossibilidade de você desfrutar daquele que agora você sabe, é o único que pode te satisfazer de fato, de verdade. Então, o inferno, eu não sei se é tanto um lugar quanto um estado, embora eu creia que as pessoas estarão num lugar ali. Uhum. Tá? Mas o fato é que você perceber agora que você pode ter tudo e você continua sabendo que você não tem nada. É quase como, é quase como ter um sorvete delicioso que nunca acaba à sua frente e perder o paladar. Não pode desfrutar daquilo, né? Então, desfrutar aqui, mas eu não consigo desfrutar. Gabo, eu já sabia que ia acontecer isso. A gente iria ficar com muita vontade de continuar conversando, e eu acho que isso, ao dizer isso, eu estou refletindo aqui a experiência de quem está nos ouvindo, e eu quero deixar aqui aberta essa possibilidade. Quem sabe a gente ainda consegue retornar aqui com a nossa conversa num outro dia. Mas eu acho que suas colocações aqui a respeito da importância do Velho Testamento, ainda que nós abordamos muito rapidamente, só dois ou três aspectos aí, né? Isso pode ir muito longe, e eu creio que nós poderíamos fazer isso, se você nos der essa oportunidade. A gente certamente vai ter interesse em ter você conosco outra vez, ou outras vezes até, para uma conversa aqui, porque são coisas, de fato, eu gosto da forma também como você coloca pressupostos teológicos e verdades muito profundas, mas de uma forma simples. Eu acho que uma das funções do ensinador é isso, né? Vou falar assim o português bem claro, você não é um cara snob, você é um cara que realmente esclarece quando fala. E, embora tenha muito conhecimento, fala de uma maneira simples, que qualquer um aqui que nos escutou, até eu consegui entender tudo o que você falou aqui. Então, eu acho que isso é muito importante e a gente busca isso. Não por acaso, aliás, você deve se lembrar disso, que esse material aqui, que chama-se assim, fez parte do meu trabalho final do mestrado lá do PV, né? Eu gosto disso, eu gosto de simplificar, porque a vida já é tão complicada, se a gente ficar complicando mais ainda aquilo que a gente tem para esclarecer, fica mais difícil, né? Então, eu te agradeço por colocar à nossa disposição a sabedoria que Deus lhe deu e o talento de ensinar que Deus lhe deu. Muito obrigado mesmo por compartilhar isso conosco. O prazer é meu, o privilégio é meu, eu agradeço muito aí a amizade, o carinho, a oportunidade. Peço a Deus aí que tenha sido proveitoso para todo mundo que acompanhou o nosso papo aqui. Para mim foi enriquecedor, saio daqui mais sábio um pouquinho, né? Espero não ter atrapalhado e ter ajudado um pouco. De forma nenhuma, você só nos ajudou, tenho certeza disso. Eu agradeço aí essa sua disposição, agradeço ao pessoal que nos assistiu aqui hoje e que está assistindo ao vivo e que vai assistir depois. Aliás, se você assistiu ao programa de hoje e gostou, foi abençoado, compartilhe com pessoas que possam também receber dessa graça aí da sabedoria que nos foi compartilhada. André, muito obrigado por sua presença. Deus abençoe você, a sua esposa, a sua família, nos dias difíceis que temos e sempre. Amém, Marcos. Obrigado a vocês também. Um abraço para ti, para Leia, para todos aqueles seguidores aí do Alvo, né? Que Deus também renove suas forças, ânimo, ministério, né? Que os seus caminhos sejam aplainados aí. Forte abraço. Legal. Pessoal, fica encerrado aqui o nosso programa. Até a próxima. Tchau.